Você já ouviu falar em agricultura sintrópica? A ideia é cultivar árvores e alimentos tudo junto. Uma forma de recuperar áreas degradadas e, ao mesmo tempo, ter lucro com a atividade. O Alberto Gaspar foi até a Bahia para ver como isso funciona e conhecer o criador desse modelo de agricultura. E olha, tem muita gente interessada. No meio desta natureza exuberante, a casa da família de um aventureiro. Desses que finalmente encontram seu lugar no mundo e fincam raízes. Todo o verde que se vê ao redor foi plantado por ele, que hoje se define assim. Eu sou mais o plantador de ideias. Ou seja, estou semeando ideias. Ernest Götz nasceu na Suíça, onde estudou e trabalhou com o melhoramento genético. Mas ele foi virar agricultor e pesquisador do outro lado do oceano. Passou pela Costa Rica e chegou ao Brasil nos anos 80. Em Piraí do Norte, Bahia, ele comprou terra barata, mas com um nome assustador. Fazenda Fugidos da Terra Seca. Área desmatada, explorada com o cultivo de mandioca e criação de suínos, e depois abandonada. O nosso maior problema no início era a água. Já faz tempo que a propriedade recuperou o nome original, descoberto em documentos antigos, Fazenda Olhos d'Água. A vegetação foi recomposta e o solo recuperado, com agricultura associada à floresta. Agrofloresta. Chuva e floresta, combinação perfeita. E aqui não foi diferente. As plantas, as árvores, recuperaram nascentes, córregos, que nascem dentro da fazenda. E a floresta também parece ter atraído mais água do céu. O gringo, como o Ernest é conhecido na região, até ganhou fama de chama-chuva. Estudos mostram que as plantas fazem a água circular. Sugada do solo, ela sobe até as folhas, que colhem o calor do sol no processo de fotossíntese e transpiram, formando nuvens. Numa seca prolongada nos anos 90, só os córregos desta fazenda resistiram na região. Os vizinhos perceberam. Chegaram à conclusão que o gringo tem feito um bom trabalho e, graças ao trabalho do gringo, ainda tem água. Essa foi uma mudança forte que deu assim na relação com a população. A paisagem já tinha mudado bastante quando o Globo Rural passou por aqui em 1996. Mas ainda havia áreas degradadas. A reportagem mostrou o início do trabalho de recuperação de uma delas. A roçada do mato, com incorporação ao solo. Plantio de abacaxi em covas e ao redor dele, sementes de árvores frutíferas como cacau e jaca. Sem correção do solo com calcário. O abacaxi servia para isso, segundo Ernest. A ordem já era nada de química. O nome do sistema agroflorestal que ele desenvolveu pode assustar no início. Agricultura sintrópica. Mas daqui a pouco a gente explica. Continuamos na Bahia, agora na região de Jequié, no sudoeste do estado. O município Jaguaquara. Viemos conhecer Henrique Souza, agrônomo nascido na região e um dos principais dispersores das ideias de Ernest Götz, que ele conhece há décadas. Estamos numa propriedade altamente produtiva, rentável, inclusive pelo processamento do que sai da terra. Aqui a paisagem também é basicamente florestal. Mas vamos ver como tudo começa na tal agricultura sintrópica, nesta área de implantação recente. O Henrique está me contando que há menos de 1 ano e meio, essa área toda onde nós estamos aqui, só tinha sapé, samambaia e um pouco de braquiária, né? Isso mesmo. Henrique. Uhum. Só que depois de implantado o sistema, em pouco tempo ela já começou a produzir, né? Uhum. Na verdade, o que você já tirou daqui? Então, nós começamos a colheita a partir de 45 dias, mais ou menos. Colhemos alface, rúcula, aí posteriormente veio tomate, aí depois veio milho, mandioca, agora nós estamos colhendo banana, posteriormente vai vir a pupunha e depois as frutíferas que estão implantadas aqui. Cacaueiros, temos açaís, jaqueiras e temos árvores também nativas como piqui, oiti, jatobá.
Tem até eucalipto. Nenhum preconceito com plantas exóticas. Enquanto as árvores crescem, o espaço entre as fileiras vai sendo aproveitado, com culturas anuais ou de ciclo rápido. É importante para manter alguma renda, sempre. Se tem esses vácuos de produção, ou seja, espaço em produção, o agricultor se desanima, não tem recurso para vir cuidar, manejar a área. Então a gente tem um cuidado de, ao longo do tempo, sempre ter colheita, sempre ter produção. E tudo que se corta, mas não é colheita, vai ajudar outras plantas. É o nosso adubo, né? O adubo que a gente utiliza para essas espécies que está aqui. Se você olhar, nós temos o solo, olhe para isso aqui, a quantidade de matéria orgânica que tem, né? Solo vivo, rico. As plantas se ajudam umas às outras e todas as condições de produção do sistema só vão melhorando. Se fosse uma área convencional, ao tempo que o trabalho ia acontecendo, a situação ia se degradando mais ainda, o solo ia se degradando, né? É a acidificação do solo, redução da quantidade de minerais disponíveis, né? Matéria orgânica. E aqui nesse trabalho é o contrário, isso é sintropia. A definição de sintropia é mesmo o contrário de entropia, termo associado à desorganização, degradação de sistemas, a perdas de energia. A agricultura sintrópica propõe reordenar, restaurar o ambiente natural, a floresta, produtiva, onde agricultor não é inimigo. Em vez de criar áreas de proteção permanente, criar, produzindo, áreas de inclusão permanente do ser humano. Não é um pecado de derrubar a floresta. É um pecado, sim, e um grande desejo de não plantar floresta. Falando em rentabilidade, o Henrique diz que além de ter várias produções ao mesmo tempo, o desempenho delas é superior. As áreas de 12 anos rendem 70 arrobas de cacau por hectare, muito acima da média da região de 20 arrobas. E tudo sem gastar com insumos externos. Não precisa trazer adubo de fora, não precisa trazer defensivos de fora, então isso já é economia. O jeito de encarar as outras formas de vida que povoam as lavouras também é diferente. Elas são vistas como alertas. Tem algo que não está correto. Então, ao invés de eu chegar ali e usar um defensivo, apenas eliminar aquilo, eu procuro ver onde é que eu errei, onde é que eu falhei e procuro corrigir. Um bom exemplo é a vassoura de bruxa do cacau, causada por um fungo, que aqui não incomoda. A gente vê que está relacionado a um sistema envelhecido, muitas árvores velhas dentro do sistema, ou muito material trazido de fora, como fertilizantes, ou a própria poda do cacaueiro mal feita, mal conduzida. Corrigindo isso, a vassoura de bruxa não vai ser problema, né? Esta é uma área usada para ensino, para cursos de agricultura sintrópica. Os participantes são orientados a cultivar pequenos blocos, plantando sempre em linha dentro do sistema. Olhando mais do alto, a gente consegue ver bem como se dá a evolução das coisas, como as plantas se desenvolvem. Desde o plantio mais recente, esse aqui, até, indo lá para a esquerda, o mais antigo. O curso que nós acompanhamos durante 2 dias reunia quase 40 pessoas, gente de todo o Brasil. Nesta área, eles aprendiam a plantar com o Ernest. Uma antiga plantação de banana estava sendo derrubada, com os troncos e folhas aproveitados para formar aquelas linhas do sistema sintrópico. Sempre sementes de árvore grande você pode pôr, uma de rápido crescimento, entre um açaí e outro, uma de rápido crescimento e sempre, a cada 70 centímetros, uma de cacau. Tira o bolsão de árvore lá. Tem hora que parece muito confuso. Mas depois você vai entendendo a lógica das coisas. A Sara tem uma pequena propriedade em 7 Lagoas, Minas Gerais. Eu estou focada muito em hortaliças, mas aí eu quero tornar o sistema mais sustentável e aí eu estou introduzindo árvores, frutas também. A lógica que a gente nasceu do mundo é uma lógica que, para a gente entender as coisas, elas têm que estar separadas, divididas, fragmentadas, que foi assim que a gente foi treinado para pensar. Então, E aqui é tudo junto, né? aqui é a lógica da natureza. As podas e a eliminação seletiva e sistemática de plantas ao longo do tempo são fundamentais. Mas o trabalho exige observação e mão de obra qualificada. Não é aquele cuidado pesado como se leva em conta o cuidado da agricultura, né? É um cuidado mais leve, um cuidado diferenciado, precisa ter conhecimentos, algumas habilidades, né? Então eu falo que é uma emancipação, né, do trabalho agrícola. Esse pessoal todo se habilita, cada um com um ponto de partida. Eu era engenheiro de software até semana passada, de São Paulo, e hoje eu estou aqui
plantando floresta de comida, né, na Bahia. Maria Vitória e Daniel se casaram e foram morar na fazenda de soja do pai dela, com 2.600 hectares, em Goiás. Ela é agrônoma. Ele, nascido na Alemanha, gestor ambiental. Os dois não gostaram do que viram. E a gente foi vendo que o risco é muito grande, o custo é muito alto. E hoje tá dando dinheiro do jeito que é feito. Mas a gente morando lá, querendo criar nossos filhos lá, talvez daqui 20, 30 anos não vai estar mais tão viável assim, né? Como é que essas ideias de vocês são recebidas lá na região? Para a maioria das pessoas é mais uma coisa ridícula, né? Que é, essa não vai dar certo. Dois meninos doidos, é isso? É. Mas ao mesmo tempo, lógico que com outras pessoas a gente vê um movimento nascendo, sabe? Ele existe mesmo. E nesta página sobre o Ernest na internet, dá para ver grandes empresários colaborando com ele no desenvolvimento de máquinas e equipamentos para a produção em larga escala, em áreas maiores. A partir do momento que eu consigo te dar a ele, o grande, ou a eles, os grandes, soluções mais baratas e sensatas para fazer aquilo que eles fazem. A gente sonha que essas ideias se popularizem, né, o máximo possível, que todas as pessoas que estão vendo se animem, né, e vão aplicando nas suas realidades. A gente fica otimista vendo essas possibilidades, né, de bons retornos, de bons resultados. Se você quiser saber mais sobre agricultura sintrópica, vale a pena dar uma olhada no site do Ernest, www.agendagit.com. Git se escreve G-O-T-S-C-H.